Será que você já reparou na alegria que os que fazem grandes sacrifícios pelo reino têm? Será que já parou para reparar essa particularidade? Talvez ao olhar para a tamanha alegria que esses queridos irmãos e irmãs tenham, talvez você diga: eu gostaria de sentir o mesmo. É claro, é natural pensarmos assim. Mas se você já pensou assim, não se preocupe. Jeová pode dar-lhe muito mais do que isso. Nesse discurso, nós vamos falar de Amazias. Ele, basicamente, em uma situação da sua vida, ele sentiu-se realmente assim. Então, nós vamos responder a duas perguntas básicas. A primeira, o que podemos aprender do exemplo de Amazias? E a segunda questão, que bênçãos vamos receber se o imitarmos, se copiarmos esse excelente exemplo que ele deixou em determinada circunstância da sua vida. Bom, queridos irmãos, Amazias, ele foi um dos reis de Judá. Ele tornou-se rei quando tinha 25 anos, substituindo o seu pai Jeoás. É verdade que Amazias não era tão fiel a Jeová, ele cometia os seus erros, mas ainda assim, em certa ocasião da sua vida, ele ensinou-nos uma excelente lição. O que ele fez especificamente? Bom, queridos irmãos, houve uma situação em que Amazias, ele percebeu que estava prestes a ser atacado por alguns inimigos de Deus. E por conta disso, sendo ele rei de Judá, ele tomou algumas decisões. Veja o que ele decidiu fazer. Segundo as Crônicas, capítulo número 25, versículos 5 ao 6. E Amazias reuniu os homens de Judá e organizou-os segundo as suas casas paternas, de acordo com os chefes de 1000 e os chefes de 100, para todo o Judá e Benjamim. Registrou-os de 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 guerreiros treinados para servir no exército, capaz de usar uma lança e um grande escudo. Além disso, contratou de Israel 100.000 guerreiros valentes por 100 talentos de prata. Os irmãos conseguiram perceber, né? Dá para ver que Amazias era um rei competente. Ele, quando percebeu que o perigo estava à espreita, ele automaticamente decidiu preparar-se. Ao todo, foram 400.000 guerreiros para ajudá-los a proteger o seu povo. Mas só que depois dele estar bem preparado, e até o versículo número 6 mostra que ele gastou, né, algum dinheiro para contratar alguns soldados e 100.000 israelitas, aqueles guerreiros bem treinados. Depois de tudo isso, apareceu alguém e lhe disse algo intrigante. Veja os versículos número 7 e 8, por favor. Todavia, um homem do verdadeiro Deus veio ter com ele e disse: Ó rei, não deixe o exército de Israel ir consigo, pois Jeová não está com Israel. Não está com nenhum dos efraimitas. Vá apenas o Senhor, haja e seja corajoso na batalha, senão o verdadeiro Deus poderá fazê-lo tropeçar diante de um inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e fazer tropeçar. Bom, conforme vimos nesse versículo, queridos irmãos, especificamente o versículo número 8, basicamente, Amazias teria de fazer um grande sacrifício. Será que você aceitaria ou estaria disposto a fazer um sacrifício similar? Ele tinha todos os armamentos, ele tinha todos os 400.000 soldados preparados para a batalha, ele sabia que os seus inimigos estavam completamente armados, próximos, prestes a atacá-los, e de repente vem um homem do verdadeiro Deus e aconselhou ele a ir apenas com a coragem, deixar todos os 400.000 soldados e ir apenas com a coragem. Imagine essa situação, queridos irmãos. Mas agora, será que
ele conseguiu seguir essa ideia. É interessante, queridos irmãos, que o versículo número 6 diz que ele, quando contratou aqueles 100 mil israelitas, ele havia gastado 100 talentos. O livro Estudo Perspicaz diz que 100 talentos equivalia a 660.600 dólares. Isso convertendo em kwanza, isso daria 357 milhões e 54.300 kwanzas. Ou seja, ele havia gasto todo esse valor para contratar aqueles soldados. Mas agora chegou alguém que lhe disse: olha, abre mão disso. Vá apenas com a tua coragem. Será que ele aceitou fazer esse sacrifício? Será que ele aceitou perder tanto dinheiro? Por favor, veja os versículos número 9 do capítulo 25. E depois também vamos ler o versículo número 10, a parte A. Segundo as Crônicas, capítulo 25, versículos 9. E depois o 10, a parte A. O 9 diz o seguinte: em vista disso, Amazias disse ao homem do verdadeiro Deus: mas e os 6 talentos que eu dei às tropas de Israel? O homem do verdadeiro Deus respondeu: Jeová pode dar-lhe muito mais do que isso. E o 10 diz o seguinte: portanto, Amazias dispensou as tropas que tinham vindo com ele de Efraim, mandando-as de volta para a terra deles. Ou seja, é verdade que Amazias sabia o quanto ele já havia gasto. Ele sabia que talvez, do ponto de vista humano, seria perigoso ir apenas com a coragem, por assim dizer. Mas ainda assim, ele abriu mão de tudo isso. Fez um grande sacrifício, porque ele sabia que Jeová faria muito mais do que isso. Qual é a lição, queridos irmãos? Olhe, por favor, na imagem no nosso manual de atividade na página número 7. A lição está bem estampada nessa imagem. Nós conseguimos ver uma irmã a imaginar 3 situações diferentes. A imagem do baixo, ela imagina, por exemplo, gastar tempo a passar com uma amiga que é descrente. Mas na imagem de cima, ela imagina-se a passar tempo no ministério com uma irmã espiritualmente madura. Na segunda imagem, ela consegue imaginar-se a trabalhar tanto, até tarde. Mas também ela imagina a possibilidade de ter um trabalho feliz num projeto teocrático. E por fim, a nossa querida irmã imagine-se a apresentar um projeto na sua empresa ou a dirigir um estudo bíblico domiciliar. Na realidade, queridos irmãos, essas imagens mostram claramente uma verdade fundamental. Ao escolher as imagens da parte de cima, com certeza que a nossa irmã poderia perder dinheiro, poderia perder prestígio, fama, reconhecimento do mundo e assim por diante. Mas fazer esse sacrifício valia a pena, queridos irmãos. Por quê? Porque mesmo que ela perdesse muito dinheiro, ela saberia que Jeová poderia dar muito mais do que isso. Portanto, queridos irmãos, esse exemplo bíblico nos ensina algo muito importante. Ele nos ensina que vale a pena fazer sacrifícios pelo reino. Nós não podemos poupar o nosso esforço para servir de todo o coração a Jeová. Nós queremos dar o nosso melhor a Jeová. É verdade, nós podemos ter perdas materiais, podemos até perder amizades, podemos até perder empregos e assim por diante. Mas lembre-se, caso façamos qualquer sacrifício em prol do reino, Jeová pode dar-nos mais do que isso.